Pai, Deus maravilhoso de amor e bondade, diante da tua presença, ó Pai, aqui estamos, ó Deus, diante de ti, Senhor. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, a sua graça, o Espírito Santo de Deus, o discernimento do Senhor para aprendermos de ti, ensinarmos do Senhor. Apresento ao Senhor todos os teus filhos que estão participando deste estudo, que todos nós possamos ser agraciados e abençoados em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus, né? Bom, capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Graças a Deus, fala-nos sobre acerca, né? Olha, eu ia ler o texto errado, olha. Emoção, Sobre a unidade emoção. da fé. Isso é ataque do cano. Né? A unidade da fé. E eu quero ser bem sucinto nesse dia, nessa noite, procurar aprendermos, né, um pouco. E como eu postei lá no grupo, né, eu vou ler os 3 primeiros versículos, que nós vamos tomar por base, né, nessa noite de hoje. A divisão, eu fiz 2 divisões, né, do versículo de número 1 ao 16, onde nós vamos estudar sobre a gloriosa unidade da igreja, né, diante de Deus. Vamos lá. A epígrafe fala sobre a unidade da fé, que nós dividimos ela em 4 partes. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse texto ele é forte demais. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu já ensinei aos amados irmãos que uma das coisas mais difíceis de nós vivermos, quando fala, né, aqui quando o apóstolo Paulo está empregando a longanimidade, ele está pegando ali o que ele escreveu ali em Gálatas, no capítulo de número 5, sobre o fruto do Espírito. Meu amigo Edson, prazer imenso, né, tê-lo nessa noite estudando conosco, né? Quando fala em longanimidade, fala ali do fruto do Espírito, é você ser provado ao máximo, é você ser esticado até não ter mais para onde ir. Então, esses 3 versículos falam-nos sobre isso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Primeiro ponto aqui, Paulo sempre recusou ser preso, né, de Roma, ser preso de Nero, ser preso, né, ali dos imperadores. Ele disse que ele era preso do Senhor. Aí ele diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. Aí ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, aí ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é por obrigação, não é por necessidade, é em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos do mundo para andar triste, mas ele andava alegre diante do Senhor. Então, nós observamos, queridos, que nós estudando os primeiros 3 capítulos da carta de Paulo aos Efésios, nós estudamos sobre doutrina, né? E a doutrina que nós estudamos, ela vai falar acerca das riquezas ou das nossas riquezas em Cristo Jesus. Enquanto, quando nós estudamos os últimos 4 versículos, eles vão falar sobre o dever. Esse dever fala sobre as nossas responsabilidades em Cristo. Os 3 primeiros falam sobre doutrina,
doutrina fala acerca das riquezas que nós temos em Cristo. Os 3 últimos falam-nos sobre o dever, e esse dever vai falar aos nossos corações sobre as nossas responsabilidades em Cristo. E nesses últimos 3 capítulos há uma palavra-chave, uma palavra central, que nós vamos falar muito dela. E essa palavra é andar, né? No versículo 1, quando ele diz, rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis. Vamos estudar muito essa palavra. Então, nos 3 últimos capítulos, vamos usar muito esta palavra, né? No primeiro, do versículo 1 ao versículo 16, nós vamos estudar sobre andar em unidade. Quando nós vamos estudar dos versículos 17 do capítulo 4 ao capítulo 5, versículo de número 17, nós vamos estudar acerca de andar em pureza. Do capítulo 5, versículo 18, ao capítulo 6, versículo de número 9, nós vamos estudar acerca de andar em vitória, né? Andar em harmonia, melhor dizendo, e nos versículos de número 10 ao 24 do capítulo 6, nós vamos estudar acerca de andar em vitória, porque o crente, ele não passa só luta, ele também é um vitorioso, né? Então, nós aprendemos, queridos, que Paulo, ele está preso em Roma quando ele escreve essa carta, assim como ele escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses, aos Filemon, e também a carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, né? Então, uma vez que Paulo está preso, nós estudamos que ele vê a sua prisão como uma grande oportunidade de abençoar a igreja, e ele não se entrega à autopiedade, ao contrário, ele se demonstra um homem forte para demonstrar, né, à igreja o quão grande amor de Cristo, né, é para com ela. E o apóstolo Paulo, ele mostra que as suas prisões foram uma bênção, né? Por quê? Porque as prisões do apóstolo Paulo contribuíram para o bem da igreja, para o crescimento da igreja, para a prosperidade da igreja, para a santidade da igreja, né? E isso nós aprendemos, que o apóstolo Paulo, ele evangelizou, já falamos isso, muito mais gente preso do que talvez todos nós viéssemos evangelizar em 100 anos de ministério. Por quê? Porque ele evangelizou 16 mil soldados da guarda pretoriana, 16 mil soldados de escola, ou seja, oficiais do exército, né? E abençoando ali milhões e milhões de pessoas. Aqui no capítulo de número 4, versículo 1, nós vamos observar que a vida do cristão, do crente, do servo de Deus, ela é uma consequência da doutrina, da palavra, da sua conduta de vida. Por quê? Porque a doutrina é a base da nossa vida, é a base da vida do cristão. Por quê? Porque aquilo que nós cremos, nós determinamos como nós vamos viver. De que forma nós estamos vivendo? É de acordo com a doutrina que nós resolvemos seguir diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação. Quando nós observamos aqui o apóstolo Paulo dizendo como é digno da vossa vocação, esse digno aqui no original, ele traz a ideia de uma balança, nessas balanças de precisão, né? Em que há equilíbrio entre a vida de Deus e a nossa vida. Agora veja que equilíbrio é esse, entre a vida de Deus e a nossa vida. Essa balança tem que ser muito justa, né?
né? E por mais justa que ela seja, nós vamos estar numa grande desvantagem. Então, quando ele escreve aqui dignos, no original, esse digno aqui traz a ideia de uma balança de equilíbrio, né, entre a vida de Deus e a nossa vida. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a igreja, ela tem duas características que nós vamos aprender, que precisamos aprender, né? A primeira é que a igreja é um só povo. Quando eu falo que a igreja é um só povo, eu estou falando dos santos, dos salvos, dos escolhidos, né? Dos eleitos de Deus em todas as denominações cristãs. Assembleia, Menonita, Metodista, Universal, Deus e Amor, Congregacional, enfim. Em todas essas igrejas tem servos do Senhor, tem homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, assim como tem uns infelizes que estão ali apenas para causar escândalos, né? Porque o Senhor tirou a igreja do mundo, está tirando o mundo da igreja e vai tirar a igreja da igreja, ou seja, os santos subirão do meio dos santos que estão reunidos. E nós observamos que, vamos lá, primeiro, as duas características, né? É que a igreja é um só povo, judeus e gentios, uma única família. Eu já ensinei para os irmãos que existem 3 povos, antes era 2, judeus e gentio. Todo aquele que não é judeu, ele é gentio, né? Então, hoje existem 3 povos, os judeus, os gentios, que somos nós, e agora a igreja, né? A igreja é o povo escolhido de Deus, não é mais os judeus messiânicos, não, né? É os escolhidos de Deus, né? E os servos do Senhor, os santos do Senhor, a igreja de Cristo, ela é formada de judeus e gentios convertidos a Jesus Cristo, né? E, em segundo lugar, a igreja, né, essa segunda característica é que a igreja, além de ser um só povo, é também um povo santo, né, distinto do mundo secular. Quando nós lemos aqui santo, há uma diferença de sermos santo, como o Senhor é santo, é procurarmos nos abstermos, resistirmos aos prazeres da carne que levam-nos a pecar todos os dias. Os santos da Igreja Católica Apostólica Romana, não estou aqui desfazendo de nenhuma religião, mas é diferente dos santos que a Bíblia ela menciona, né? Os santos da Igreja Católica foram canonizados, né? Foram feitos santos dignos, aspas, dignos, né? De veneração, né? De reverência, de adoração, ao ponto de muitas pessoas fazerem a eles pedidos, promessas, e, segundo essas pessoas, dizem que foram atendidas por eles. Quero fechar aspas e abrir aspas mais uma vez. A fé dessas pessoas foi que fizeram elas serem abençoadas. Quem nos abençoa é Cristo, não é nenhuma outra personagem que esteja na Bíblia, seja Maria, né, a mãe de Jesus, a quem nós devemos reverência, né, a quem nós devemos, né, honrá-la, só não devemos venerá-la como digna de petição, porque ela também é como nós, mesmo sendo bem-aventurada, achando-se, na sua época, digna de gerar em seu ventre, né, o unigênito Filho de Deus. Então, há uns abençoados que não têm conhecimento bíblico
e eu já até xinga, não sei o que, Maria. Quando eu vejo um infeliz fazer um negócio desse, dá vontade de bater na boca dele, para ele aprender, né? Mas eles não podem fazer nada. Jesus Cristo diz lá em João, né? Tudo o que quiserdes, pedirdes ao Pai em meu nome, e se fará. Só Jesus Cristo pode nos conceder bênção e mais ninguém. Dito isso, amados irmãos, nós observamos que a ideia básica aqui desse texto é a unidade dos crentes em Cristo. Sermos unidos em Cristo, do qual a igreja é o corpo, membros do corpo de Cristo, né? E o Senhor é a cabeça. A carta de Paulo aos Efésios fala de Cristo como corpo. A carta de Paulo aos Colossenses fala de Cristo como a cabeça. Por isso que Efésios é uma carta, né, eclesiológica, e Colossenses é uma carta cristológica, ou cristocêntrica, né? E nós temos aqui uma explicação do Dr. Warren Wiersbe, né? Que ele diz que para entendermos essa unidade, nós devemos entender os 4 importantes fatos, né? Que o apóstolo Paulo aqui, ele ensina-nos dos versículos 1 ao versículo de número 16, né? Que é a graça, né? Primeiro, a graça. Segundo, o fundamento, né? Terceiro, os dons e o crescimento da unidade. A graça, né? E o fundamento está nos versículos 4 e 6. Os dons, né? Está dos versículos 7 a 11. E o crescimento dessa unidade está nos versículos de número 12 ao versículo de número 16. Agora, vamos de fato adentrar no que nós lemos. Feito esta introdução, né? Vamos estudar sobre a graça da unidade, ou a unidade da graça de Cristo, nos versículos de 1 a 3. Quando nós observamos aqui, né, nós entendemos que Paulo vai exortar a igreja em Éfeso sobre ela ter uma relação de graça e unidade, né, em alguns termos, né? Em alguns termos. Nós aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala de unidade, não de uniformidade, né? Ele fala de união, sermos unidos, sermos um, termos um propósito, né? Isso que ele está falando. Por quê? Porque a unidade, ela vem do interior. Isso significa que a unidade vindo do interior, vindo do nosso íntimo, ela é uma graça espiritual, né? Ela é uma graça espiritual, enquanto que a uniformidade é o resultado, né, de uma pressão exterior, né? E essa unidade aqui que o apóstolo Paulo está falando, essa unidade, ela não é externa, ela não é mecânica, mas ela é uma unidade extensa, né, intensa, uma unidade orgânica. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo também, ele vai usar aqui, mais uma vez, a figura do corpo para descrever essa unidade. Por quê? Nós descobrimos isso. Porque ele vai enumerar 4 virtudes que caracterizam o andar digno do cristão, né? A unidade, né, não é criada, mas preservada. Então, a unidade não é criada, ela é preservada. Ela já existe por obra de Deus, não do homem, né? Portanto,
né, o ecumenismo não possui amparo na palavra de Deus, como muitos pregam por aí. A unidade da igreja, ela não é construída pelo homem. A unidade da igreja, ela é construída pelo Deus triuno, formado. Quem é o Deus triuno? O Deus Yahvé, o Deus Pai, o Deus Yeshua, que é Jesus Cristo, e Ruach, que é o Espírito Santo de Deus. Os três, né, formam esse Deus triuno, a Santíssima Trindade. Então, nós observamos aqui também que Paulo ele fala sobre a necessidade de se preservar, né, a unidade, não é se preservar é se preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E isso nos leva a entender que a unidade, sendo ela orgânica, né, ela precisa ser preservada, né? E preservada como? Preservada com essa unidade, né? Como essa unidade ela deve ser preservada. Vamos lá. Primeiro lugar, agindo com humildade. Está no versículo de número 2. Agindo com humildade. O que tem faltado muitas das vezes em nosso meio, em nossas vidas, é justamente a humildade. Humildade não é andar perrapado, não é andar, né, de qualquer jeito. Humildade é tratar as pessoas com dignidade, com respeito, por mais conhecimento, sabedoria, poder, status, riqueza, nome você tenha, você tem que ser humilde o suficiente para tratar as pessoas niveladamente, sem fazer acepção de pessoas, né? Ser humilde, não importa o quanto Deus te honrou, o quanto Deus te abençoou, o quanto Deus te prosperou, o quanto Deus soprou o seu nome no mundo, você tem que tratar as pessoas niveladamente, não tratando com indiferença aquelas que podem retribuir-nos alguma coisa, diferente daquelas que simplesmente não podem fazer nada para conosco. Amém? Então, né, aqui em primeiro lugar é agir com humildade, né? Porque a palavra grega aqui, esse nome grego aqui quebra as pernas da gente, né? É tapienoforcine. Não sei se é essa a pronúncia, né? Se tivesse um quadro eu escrevia, ficava mais fácil, né? Que quer dizer humildade. Depois eu boto lá no grupo. Quer dizer humildade. Esta palavra, meus amados irmãos, ela foi cunhada, ela foi cravada aqui, né, pela fé dos cristãos, pela fé dos mártires, pela fé daqueles que deram a sua vida, né, que com seu sangue regaram a palavra que pregavam. Louvado seja Deus. Então nós observamos aqui que a humildade antes, né, ela era desprezada pelos romanos. Quando nós estudamos a história de Roma, dos imperadores, a cultura romana, eles não eram nada humildes. Humildade era uma palavra que não existia no vocabulário, né, da Roma antiga, né? Não existia, pois era um sinal de fraqueza. E abrindo aqui um parênteses, misericórdia, já é 9 horas, Jesus. E abrindo aqui um parênteses, quando nós estudamos acerca da escatologia bíblica e nós vemos a estátua que Nabucodonosor viu ali em Daniel, né? Cabeça de ouro, peito de prata, né? A cintura de bronze, né? O cobre, né? Os pés de ferro e as pernas de ferro, né? E os pés de ferro e barro. Então, essa Roma aqui representa as pernas de ferro. Foi com essa fortaleza, com essa dureza, com essa prepotência, com esse poderio
do ferro que ela conquistou, né, o mundo antigo, né? Então, humildade para eles era sinal de fraqueza. Então, não existia esta palavra, né, no meio do povo, dos soldados, né, ali das legiões romanas, muito menos dos seus imperadores, nem dos seus senadores. Então, o que acontece? Humildade para eles ali tinha o sentido de baixo, de vil, né? E assim eles, né, riscaram esta palavra do seu vocabulário, né? Ao contrário, né, o contrário de humildade é que era considerada a megalopsquia, né, que é o contrário da humildade. Ela era considerada uma virtude, a arrogância, a prepotência, a demonstração do poder, né, da superioridade, né, aqui, né, era considerado uma virtude, que para nós hoje, para Deus, né, para o apóstolo Paulo, era considerada nada, né? Existe um escritor chamado Eberhard Hahn, que ele define humildade como a renúncia à imposição e interesses pessoais. Para ele, a humildade, né, é definida como a renúncia à imposição de interesses pessoais, né? Às vezes, muitas das vezes, é difícil, né, ser humilde, né? Então, o que é que acontece aqui? É como renúncia à imposição, né, de interesses pessoais. O doutor Francis Fawkes ele tem um outro pensamento acerca disso, né? Porque ele diz que em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. Em Cristo Jesus a humildade tornou-se uma virtude. Por quê? Porque a vida e a morte de Jesus Cristo, elas foram a morte foram serviço e sacrifício sem qualquer preocupação à reputação, né? Ele se entregou mesmo sendo Deus, mesmo sendo Senhor. Nós observamos também que a primeira bem-aventurança do cristão é ser humilde de espírito. Quando nós vemos ali o sermão, né? Bem-aventurados humildes de espírito, né? E o doutor William Barclay, ele tem um posicionamento acerca disso, né? Quando ele vai falar acerca da humildade. Quando ele diz que a humildade provém, em primeiro lugar, né, do conhecimento de que temos de nós mesmos. A humildade vem do conhecimento de que temos de nós mesmos. Isso significa que devemos saber que nós viemos do pó e ao pó nós tornaremos aí após a nossa morte. Isso significa que, por essa razão, não temos nenhum motivo para sermos orgulhosos. Em segundo lugar, ele fala sobre o confronto da própria vida com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus. Qualquer cobrança, qualquer pedido que Deus fizer para nós, nós não temos condições de executar sem que ele nos dê força, graça, conhecimento, sabedoria e virtude para realizarmos aquilo que ele pediu, né? Isso significa que precisamos reconhecer que Cristo é santo e puro e nós somos desafiados a imitá-lo, mesmo diante das nossas fraquezas. Por isso, precisamos, em primeiro lugar, sermos humildes, tratando as pessoas com igualdade, né? Em terceiro lugar, fala-nos da reflexão, da consciência
de que nós somos criaturas totalmente dependentes de Deus, totalmente. Não há nada que nós possamos ou consigamos fazer se Deus não nos permitir, se Deus não nos conceder a graça de fazer e de realizar. Podemos deitar e não acordar, se assim Ele não quiser. Então, nós somos totalmente, 100% dependentes de Deus. Isso significa que nós não podemos viver em um minuto sequer, né, sem o cuidado de Deus, sem o cuidado de Cristo sobre as nossas vidas. O nosso dinheiro, a nossa saúde, nossos amigos, né, o nosso poder, nada, né, vale nada se Deus não for conosco, né? Não podemos pensar a respeito de nós mesmos além do que convém, nem a quem, né, daquilo que o Senhor tem determinado para nós. O nosso exemplo é Cristo. Ele é o exemplo máximo de humildade, pois ele a si mesmo se esvaziou do status de Deus, de Senhor, para ser homens como nós, para que pudesse nos tratar como tal, porque ele, como Deus, não podia nos tratar como homem de igual para igual, sentir as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas lamúrias e etc, etc, etc. Então ele se esvaziou para nos conhecer, porque ele, como Deus, não tinha como nos conhecer por completo, mas ele, como homem, né, e como Deus, mas na figura de homem, ele pôde entender o sentimento da sua criatura, a coroa da sua criação, para que ele pudesse resgatá-la do erro, do pecado que foi cometido ali no Jardim do Éden. Então, vamos lá. Ixi, nós não vamos terminar hoje, não, esse ponto não. Em segundo lugar, né? Em primeiro lugar, agindo com humildade. Em segundo lugar, agindo com mansidão. Ainda no versículo de número 2, né? A palavra grega aqui empregada pelo apóstolo Paulo para mansidão é prautes, né? Significa mansidão, né? Não é sinônimo de fraqueza. Mansidão aqui não é sinônimo de fraqueza, ao contrário, é a suavidade dos fortes. Olha que coisa interessante. Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas é a suavidade dos fortes, né? Ou seja, né, cuja força está no seu controle. É alguém que é forte, é alguém que é poderoso, é alguém que tem a capacidade de vencer o seu oponente com muita facilidade, né? Mas ele se torna manso, passivo, procurando entender, compreender e resolver aquela situação sem precisar exercer a sua força e o seu poder. Eu quero aqui abrir um parêntese e a gente precisa aprender muito a ser manso. Se tem uma coisa que falta em nós, ser cidadãos, seres humanos, eu não estou falando nem cristão, em nós é a mansidão, né? Nós, às vezes, alguém fala algo para nós, né? E nós agimos já, né, com dureza, nós agimos já com arrogância, com prepotência, né? Então, nós precisamos aprender a ser manso, a ouvir, a digerir aquilo que nós ouvimos, para depois nós agirmos sem ferir, sem magoar. Então, né, mansidão aqui, né, é a qualidade de uma personalidade forte que, mesmo assim, é senhora de si mesma e serva de outras pessoas. Quando nós exercemos a função de liderança, aqui o apóstolo Paulo ele usa muito a figura do exército, né, romano, né,
ali dos seus centuriões, né, dos seus generais, né, que eles precisavam ter ali um autocontrole, né, para poder agir diante da pressão psicológica ali que passavam, né? Então, nós observamos aqui que a palavra grega prautes era usada no grego clássico. Temos o grego clássico, né, o grego, né, koiné, né? Então, ela foi escrita aqui no grego clássico com o bom sentido de suavidade, de tratamento ou docilidade, né, ou caráter dócil, dócil de caráter, né? E o que isso significa? Significa que uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica sua própria importância ou autoridade para resolver uma situação, para sair, né, de uma dificuldade, né? Nós observamos, né, que às vezes eu já passo por isso de vez em quando, né? A gente chega alguém para se identificar, a gente, abrindo aqui aspas, a gente barra, a pessoa tem uma mania de dizer: você sabe quem eu sou? Eu não sei, você não se apresentou. É uma coisa assim, querendo já se impor a sua autoridade, né? Ou então dizer: você sabe quem é meu pai? Eu não sei não, você não disse, né? Então as pessoas querem demonstrar o seu poder, já vem com arrogância, não tem humildade, não tem mansidão nenhuma, né? Então, mansidão aqui, né, é a qualidade, né? Essa qualidade. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, nem privilégios, né? E nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Isso significa que uma pessoa mansa abre mão de seus direitos. Rapaz, tem que estar endurecendo aqui, não tá? Uma pessoa mansa, ela abre muitas vezes mão dos seus direitos para ter paz, para ter tranquilidade, né? Para sair tranquila, né? Uma pessoa mansa, ela prefere antes sofrer o agravo do que o afligir, né? Isso aqui é muito importante, sofrer o agravo do que o afligir. Por quê? Que nós temos que pensar. Uma vez no meu serviço, eu preferi levar um empurrão de que dar um tapa num cidadão. Pela toalete, eu disse: rapaz, eu levei um empurrão dele e eu ainda fiquei no meu direito. Se eu desse um tapa nele, eu estava desempregado. Então, nós temos que termos essa maturidade, né? Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Mas a que ponto, né, a sua valentia, a sua bravura vai te justificar? Vai te justificar, entendeu? Quando foi dias depois, ele voltou, disse: ô, rapaz, me desculpa aí, eu fui mais educado que você, eu te agredi, você podia ter me levado no conselho de ética, você não fez isso. Pô, velho, eu estava num dia péssimo, num dia ruim, entendeu? Então, quer dizer, olha, se eu tivesse revidado, não tivesse contornado a situação, né? Por causa que eu ali estava sendo uma autoridade, podia muito bem ter dado um bandão nele, ter dado um nele, mas certamente o prejuízo teria sido meu, né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, e no versículo de número 7, ele diz o seguinte, olha só, falando sobre, né, que a pessoa prefere sofrer o agravo do que o afligir, né? O versículo 7 do capítulo 6 de 1 Coríntios diz assim, ó: na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, né? Ele ensinando ali os irmãos em Coríntios a se comportar, porque a igreja mais cheia de poder de toda a Bíblia era a igreja que tinha mais gente arrogante, prepotente, sem vergonha, era a igreja de Corinto. Rapaz, nunca vi. Se você estuda a igreja de Corinto, ou igreja que tinha gente sem vergonha, viu? Gente ruim, gente sem futuro, entendeu? Mas era lá que tinha os santos de Deus que buscava, que orava, que jejuava, que adquiriram os dons espirituais.
Agora, imagine, né, você viver dentro de uma comunidade dessa, você se consagrar, se santificar, né, e ter pessoas ali fazendo coisa errada. Aí, abrindo aqui um parênteses, eu vou sair aqui da igreja porque tem isso e aquilo. Irmãos, gente santa, 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 lugar perfeito só no céu. Nós somos defeituosos, nós somos cheios de defeitos, cheios de erros, né? E aqui nós temos que suportarmos uns aos outros, né? Se a gente for dizer, eu não quero viver perto de gente ruim, quem primeiro tem que sair de perto das pessoas é eu. Se eu disser, eu não quero viver perto de gente ruim, eu que tenho que me afastar das pessoas, porque eu tenho certeza que eu tenho ruindade em mim que fere, que prejudicam pessoas. Então, pense nisso, que a ruindade não está só nos outros, está em você também, viu? Vamos lá. Abraão, ele é um exemplo de mansidão. Ele deixou Ló fazer a escolha, né, da terra que ele tinha, mesmo depois dos seus pastores ali brigarem, né, por água e terra, lá em Gênesis capítulo número 13, né? A mansidão é poder sob controle, é a virtude daqueles que não perdem o controle, né? Nós já temos aqui um contrário, né? Que Moisés, diz o texto sagrado, que era um homem manso. A Bíblia vai dizer que Moisés ele era manso. Porém, né? E no entanto, veja quão tremendo poder ele exerceu, né? E ele não conseguiu ver um egípcio apanhando, né? Desceu a cipuada, um hebreu apanhando do egípcio, né? Sabia lutar, sabia bater, desceu o porrete no egípcio, que matou ele. Aí foi esconder um erro com outro erro, enterrou o egípcio. Só que tinha um outro miserável lá de cima do lugar observando. Disse, tem um trunfo na manga. Quando Moisés foi repreender a briga entre eles, aí ele disse, ué, e tu é rei sobre nós, né? Tu quer me matar igual matou o egípcio? E aí Moisés foi ser tratado no deserto, né? Foi ser tratado no deserto. Então, nós observamos, queridos e amados irmãos, né, algo muito interessante aqui. Eu estou já terminando, eu vou conseguir terminar, né? Nós precisamos, né, nós devemos, né, nós devemos ter o poder, mas esse poder, ele tem que estar sob controle, né? Eu tenho o poder de mandar um funcionário embora, mas eu não posso fazer isso movido pela emoção do momento. Eu preciso pensar, raciocinar, se eu não posso resolver aquilo de uma outra forma, sem demiti-lo, sem mandá-lo embora, sem deixá-lo desempregado. É necessário eu, como gestor, né, olhar para a família dele, a menos que o ato, o gesto, a ação ou a atitude dele seja algo gravíssimo, né, que não tenha como remediar. Aí nós temos que deixar a emoção de lado e agirmos com a razão. Razão e emoção são irmãs gêmeas, elas devem andar juntas, né? Então, a mansidão é o poder sob controle, né? Então, isso era um termo usado para um animal adestrado. Observe, querido, um boi, né? Um animal adestrado, vamos colocar aqui um boi. Se ele soubesse a força que ele tinha, né? Ele não deixava ser guiado, ser manipulado pelo homem, pelo menino, levá-lo de um lado para outro, né? Assim como um animal silvestre que tem, né, um leão, uma onça, enfim, que o homem consegue domesticar, né? Então, uma pessoa mansa controla seu temperamento, né?
os seus impulsos, a sua língua. Eita, menino, faz aqui igual o Francisco. Eita, menino, né? E desejos. O que que acontece? Queridos, numa, digamos, discussão, a gente acha que discussão é gritaria. Não, discussão é debater, é discutir algo. Mas numa discussão, seja principalmente conjugal, digamos assim, mas no serviço, nós achamos que vamos vencer no grito. Então, alguém está falando alguma coisa e o outro querendo vencer, sem argumento, ele quer falar mais alto. Né? Principalmente as irmãs. Minha irmã queria ganhar de mim no grito aí. Né? Então, quer ganhar no grito. E não é assim que se resolve, querido, né? Alterando a voz. E aí, em vez da discussão do problema, se torna uma briga, né? Podemos discutir civilizadamente, sem precisar gritar, porque aí gera uma briga, né? E nós temos que... E quando isso acontece, por que que o apóstolo aqui fala sobre o controle do impulso da língua? Porque essa miserável dessa língua, mesmo trancada dentro dos dentes, ela consegue falar, ela consegue xingar, ela consegue tudo, né? Ela é pior do que os bandidos do presídio de segurança máxima, né? Ela presa, ela consegue tudo. Então, aquilo que ela... aquilo que ela profere, ela fere, ela machuca, ela humilha, entendeu? E causa um dano que não tem mais como a gente reverter. Uma palavra mal proferida, querido, não é como você jogar um extrato de tomate sem querer, digamos assim, ou intencionalmente, você jogar na roupa de alguém que você pode comprar ali, fazendo propaganda aqui, vai que eu ganho alguma coisa, né? Do Vanish ali, né? Alguma coisa ali, e limpa. Você não tem mais como colocar a mão na mente ou no coração da pessoa e arrancar aquela palavra. Ela feriu. E o problema é que nós temos a tendência de regar esta palavra. Em vez da gente dizer, sai daqui, miserável, tu não me pertence, não, né? A gente vai dizendo, rapaz, miserável, falou isso. Rapaz, por que que eu não respondi assim? Rapaz, mas falou isso. Não é? A gente fica alimentando aquilo, remoendo aquilo, como, né? Então é perigoso. Então vigie muito naquilo que você vai falar no calor das emoções, porque você pode estar causando um dano terrível na vida de alguém, né? E, né? Impulso, temperamento, né? Então nós aprendemos que a pessoa que possui o completo domínio de si mesma, né? Que é difícil. Eu estou ensinando aqui, mas não é fácil, não. Eu viver isso também não, né? Eu controlo muito a minha língua. Eu, sinceramente, para mim ferir alguém, eu acredito que eu já feri e muita gente, ninguém é coisa, mas eu assim, o Espírito Santo tem que me lembrar, porque eu vou pedir perdão, porque eu não lembro muito assim, se eu ferir alguém, assim, com palavra para humilhar, não, entendeu? Eu já fui muito, né? As pessoas falam, eu tô nem aí, lá no meu sítio, a pessoa fala, eu sempre assim, eu lá vou deixar, né, a mágoa de alguém me ferir, eu largo para lá. No outro 10 minutos, o povo tá lá. Irmãos, lá no meu serviço, eu já desviei a rota, eu já voltei, porque eu peguei gente falando mal de mim. Eu, para não constranger a pessoa que estava falando mal de mim, eu dei a volta, fui, aí voltei fazendo barulho para ela ver que eu estava chegando para se calar. E falei com ela tranquilamente, normalmente, né? Como se nada tivesse acontecido. Uma colega minha disse, eu não acredito nisso, não. Eu digo, moço, eu lá vou deixar a raiva dos outros, ela que quiser que fique com raiva. Eu tenho minha consciência, nunca deixa a mágoa de alguém ferir você. Vamos concluir, que falta 10 minutos, né? Observe, né? Então, a pessoa, né, que possui o completo domínio de si mesma, né? Ser uma pessoa mansa, né? Então, isso significa que, ao comparar, né? Ao comparar mansidão com humildade, que foi o primeiro, né, tópico que nós estudamos, né? Nós vamos chegar à conclusão de que o homem manso,
pensa bem pouco em suas reivindicações. O homem manso pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais, né? Como também o homem humilde pensa bem pouco em seus méritos pessoais, viu? E como é interessante, o manso pensa pouco em suas reivindicações pessoais, enquanto aquele que é humilde também pensa bem pouco em seus méritos pessoais. E concluímos aqui nesses 10 minutos que falta, terceiro lugar, né? Agindo com paciência. Olha só, tudo no versículo 2, e quando nós chegarmos no versículo 3, hein? Nem vamos chegar lá, né? Agindo com paciência, né? O doutor William Barclay, né, ele vai dizer, né, que o substantivo macron, time, né, e o verbo macron são palavras tipicamente cristãs, pois descrevem uma virtude cristã que os gregos, né, aqui ele não está falando mais dos romanos, mas dos gregos, né, não consideravam como virtude. Isso significa que é a atitude de nunca revidar, né? Essa palavra, né, é a virtude de nunca revidar. A palavra grega macrontemia quer dizer aguentar com paciências pessoas provocadoras. Eita, rapaz, aguentar com paciência pessoas provocadoras. Só nós, marido, que aguenta. Só nós, marido, que aguenta isso, né? Pessoas, né, provocadoras. A mulher não sabe, né, o que é isso, não. Nós não provoca. Agora nós, né? Marido, nós sabemos o que é isso, né? Quando está provocando, querendo brigar. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, a paciência, né? É aguentar pessoas provocadoras, sem revidar, né? Sem revidar. É o estado de espírito estendido ao máximo, junto com a longanimidade, que eu falei lá atrás, lembra? É o estado de espírito esticado ao máximo, estica, mas não quebra, né? Então, isso é a paciência, é o que o apóstolo Paulo aqui, ele colocou nesta palavra, né? Ou seja, a paciência, né, é a firme paciência, né, no sofrimento ou no infortúnio, né? Paciência. Ô, palavra difícil, hein? O Crisóstomo, né, um dos pais da igreja, ele dizia que paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Olha que coisa linda, olha que mentalidade que ele tinha. Paciência, né, é o poder, né? Paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. Ou seja, é a pessoa que aguenta o insulto sem amargura, nem lamento. Por quê? Porque ela está inserida lá no que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, o amor tudo suporta, o amor ágape. Precisamos amar como Cristo também nos amou. Rapaz, é forte, né? Rapaz, eu acho que eu estou ensinando, mas não sei se eu dou conta, não. Mas precisamos, querido, precisamos, é necessário, é importante. Eu já fui tratado demais, queridos, nessa área de insultos, mesmo dentro da igreja. Pessoas já colocaram o dedo na minha cara, me chamaram de cão, besta-fera, Beelzebul, filho de Satanás, né? É desse jeito, com essas palavras, irmão. E eu pedi para ele baixar o dedo, ele disse que baixava na minha cara, eu fui o jeito de pedir para ele deixar o dedo mesmo, assim, né? E eu fiquei quieto. Eu dei 2 murros na parede para não dar nele, né? Doeu, minha mão, doeu. Mas eu tinha como reverter. Cheguei em casa, botei gelo na mão. E se eu tivesse batido na cara dele? Né? Eu não tinha como ir lá botar gelo para me orar, ele ia ficar zangado. Ele demorou 6 meses para poder pedir perdão para mim
outro amigo meu, no meio da igreja, pediu perdão pela ofensa que ele tinha me feito. E como demonstração do arrependimento dele, ele passou 3 anos me dando uma banda de uma leitora, né? E eu achei bom, né? Ele me dando uma banda de uma leitora todo dezembro, né? Aí quando passou os 3 anos, ele não deu mais, eu chamei o irmão que foi afrontado por ele, para nós zangar ele de novo, para continuar ganhando a leitura, né? Enfim, né? Vamos concluir aqui, querido. É a pessoa, né, que aguenta o insulto sem amargura, né? Em quarto lugar, e eu concluo, falta 2 minutos, né? Em quarto lugar, agindo com um amor que suporta os irmãos. Agindo, né, com um amor que suporta os irmãos. Ainda no versículo de número 2, veja, né, a riqueza que tem um versículo, né? O tanto que a gente já estudou. Ou seja, a palavra suportar aqui, né, não é aguentar o outro com resignação, né, uma resignação estoica, né, mas servir de amparo e suporte para o outro. Rapaz, será possível um negócio desse? Né? Servir de amparo para o outro, né? Então, isso é amor, né? Suportar em amor, que o apóstolo Paulo fala, né? Aqui no capítulo, né? Coisa assim, ó, no versículo 2, a parte C, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Rapaz, amar, por isso que eu falo. O tripé do cristão é amar, perdoar e pedir perdão. Os irmãos já estão cansados, enjoados de ouvir eu falar isso, né? Mas o principal alicerce desse tripé é o amor, porque se eu amo, eu perdoo. Se eu amo, eu tenho humildade para reconhecer o meu erro e também pedir perdão, né? Ou seja, né? Amar aqui, né? Suportar o irmão em amor, né? É fazer isso não por um dever amargo, uma obrigação, né? Mas com amor puro, sincero e voluntário. Suportar em amor, para eu concluir, é a manifestação prática da paciência que nós estudamos, né? Representa-se, né, clemente com as fraquezas dos outros, ou seja, aquele que te afronta, aquele que te desacata, aquele que te humilha, né, ele é fraco. Ele age com fraqueza, porque ele está te atacando, te humilhando, te caluniando, porque é a autodefesa dele, não tem argumento, então ele quer denegrir você, então é porque ele é fraco. E você e eu, porque somos fortes, temos humildade, mansidão, paciência e amor, nós vamos suportá-lo e perdoá-lo. Louvado seja Deus. Isso significa não deixar de amar o próximo, nem os amigos por causa de suas falhas, de suas faltas, né? Ainda que talvez, né, isso nos ofenda ou nos desagrade. Então, meus queridos, se nós procurarmos aprendermos a viver dessa forma, nós estaremos dentro desses 3 versículos, né, que o apóstolo Paulo aqui tenta ensinar para nós. E nós nem estudamos ainda procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Pois é, querido, que Deus em Cristo possa abençoar-nos, que o Espírito Santo de Deus possa nos dar força para procurarmos viver isso, essa humildade, essa mansidão, essa paciência, né? E esse amor profundo que o Espírito Santo de Deus, através de sua palavra, tem plantado em nossos corações. Amém? Né? Espero que os irmãos tenham entendido, tenham aprendido e viemos juntos procurarmos colocar em prática em nome de Jesus. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, né? E eu quero fazer as considerações aqui também, como o meu cunhado Dias não está aí, para o bispo, o evangelista, né, Hudson, né,
Nosso comendador aí, ó. Cadê ele aí? Aí, ó. Bispo, comendador. Amados irmãos, a paz de Cristo Jesus, Deus abençoe a todos. Uma excelente palavra através do nosso bispo, né? Pastor Vaneilton, que a gente cada vez mais a gente passa a amadurecer na palavra, né? Através do estudo. E eu tenho um grande respeito por Vossa Senhoria, né? Que vem nos ensinando de uma forma brilhante, né? Até mesmo como amar, como ser humilde, né? E eu louvo a Deus pela sua vida e glorifico, porque a gente, cada dia que passa, a gente aprende mais com a Vossa Senhoria, viu? Amém. E eu quero agradecer a você e a cada um dos irmãos que estão aí preparando, né, para os dias difíceis que temos passado, né? E que nós não venhamos trazer em nossos corações as coisas ruins, mas as coisas boas, né? Ser bondoso, né? Ser misericordioso, porque a palavra vem nos ensinando sobre o amor ao próximo, né? Como a ti mesmo. E essa palavra, ela é realmente forte, né? Se nós formos levar ao pé da letra, né? Porque muitas das vezes as pessoas, elas têm interesses, né, para si, né? Às vezes tratam uma pessoa porque ela tem interesse de alguma forma, de alguma maneira. E que nós possamos tirar os interesses para fora e colocarmos verdadeiro amor, né? Benigno, um amor puro, como o Senhor tem nos ensinado, né? Paulo vem falando também, né? Que possamos preparar cada vez mais, porque está chegando a hora da vinda de Cristo, né? E nós temos que ser verdadeiros cristãos, né? Aqueles seguidores de Cristo, né? E que possamos cada vez mais trazer esse amor verdadeiro, genuíno, e que possamos estar firme na palavra do Senhor, firme na promessa do Senhor, porque a promessa é verdadeira. Amém? Eu Amém, bispo. gostaria, junto com os irmãos, orarmos de agradecimento pela essa palavra maravilhosa que o pastor Vanildo vem trazer em nossos corações, esse estudo maravilhoso. Eu glorifico a Deus sobre a sua vida, viu, Vanildo? Você e sua família, que Deus possa cada vez mais estar sobre vocês, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai. Eu glorifico o Senhor, porque o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor vem trazendo em nossos corações, Senhor, palavras no qual para que venha como refrigério em nossos corações. Que possamos ser mansos de coração e possamos receber essa palavra para que possamos cada vez mais buscar de Ti, Senhor. Tirar de nós a nossa forma de ser e que possamos ser mais com a Tua presença, mais do Senhor. Porque o Senhor vem nos ensinar, Senhor, ser forma que o Senhor tem nos mostrado e tem nos ensinado. Pai, eu peço a Ti nesta noite, Pai, esteja na vida de cada um e que possam ter recebido da Tua palavra, Senhor, refrigério, e que possa ter ensinado, Senhor, para que possamos seguir aos tempos difíceis, Pai. Pai, eu glorifico a Ti. Agradeço ao Senhor por cada vida que está aí presente, Senhor, nesse estudo, Pai. E que o Senhor possa nos dar maturidade, Pai, para seguir na tua palavra. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Eu acho que o bispo Armando aí quer falar alguma coisa. Está levantando a mão. Armandão, fala Mãozinha de comigo, Armando. socorro. Paz do Senhor a todos. Amém. É com grande alegria que eu estou vendo amigos aqui, amigos, né? Meu padrinho, minha madrinha. Essa palavra de hoje, esse versículo de número 2, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportamos uns aos outros com amor. Esse versículo, ele está me chicoteando, me batendo
me espancando de situações de quinta-feira para cá. Então, parece que o pastor Vaneildo, ele escreveu isso para mim. Ele procurou lá na Bíblia, procurou, porque ele é um sábio, e ele botou só esse versículo para me chicotear, entendeu? Mas eu agradeço, e como o senhor falou, Hudson, é um aprendizado, a gente precisa escutar isso, entendeu? E às vezes, amadurecer nesse versículo, nessas coisas. Mansidão, calma, não revidar. A pessoa faz tu passar raiva, é melhor você virar as costas e sair para não chegar a via de fatos. Porque depois, como o pastor mesmo falou, a palavra lançada ou o tapa dado, ele não volta. Não tem como você tirar. Você bateu, você não tem como tirar. Vai ficar aquilo no seu coração. Por que eu fiz isso? Então, como o nosso sábio pastor falou, é melhor você dar a volta, faz de conta que não é com você, porque lá na frente Deus vai olhar assim, pô, você realmente cumpriu o que você tem que fazer, né? O seu propósito. Então, eu agradeço. Obrigado, meu pastor, por mais uma vez o senhor falar diretamente comigo. E é uma bênção. Obrigado por todos estarem aqui. É um privilégio hoje eu poder estar vendo vocês e escutando o meu pastor. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, né? O Edson participando aí hoje também, os irmãos, a irmã Silvani, irmã Reginalda. Tem um monte de gente aí, tem 11 ou 12 pessoas, eu não estou vendo o rosto de todos, eu vi quando estava entrando, né? Eu vi a Anne, né? Chegando aí, eu só vejo quando aparece, né? Minha tela aqui não deixa ver muita gente, né? Só 4 pessoas. Mas, enfim, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Um grande abraço, né? Terça-feira que vem, a gente estuda, né, o versículo 4 ao 6, em nome de Jesus. É uma horinha e é uma benção. Deus abençoe, Pai do Senhor, né? Um grande abraço. Beijo. Paz do Senhor. Uma paz. Paz do Senhor, Deus abençoe. abençoe. Ficou numa paz. Um abraço aí para o Bispo Francisco, irmã Eva aí, ó. Tô vendo aí os irmãos dando tchau aí, ó. Eita, glória, hein? A Bispa Cleida aí. Bênção. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.